públicas um assunto muito estratégico para você, concurseiro, concurseira, futuro e futura aprovado. Vejamos, a literatura aponta, segundo essa questão, que as principais etapas ou fases para o processo de formulação de políticas públicas são das políticas públicas. É esse nome, tá? Ciclos de políticas públicas, agenda, formulação, processos decisórios, implementação de planos, programas, projetos, monitoramento e avaliação. Pois bem, o ciclo das políticas públicas, ele é tratado por diversos autores, tá? Existem os chamados clássicos, mas te dizer que muda muito de um autor para outro. Tem autor que acrescenta uma etapa, autor que, enfim, omite uma etapa, coloca outra. E aqui eu quero aprofundar com vocês os principais aspectos desse ciclo, seguindo aqui o que o teu concurso pode te cobrar, tá? Bom, os ciclos das políticas públicas é um modelo analítico que descreve as principais etapas pelas quais uma política passa, da identificação de um problema até a sua avaliação. Esse modelo ajuda a compreender como um Estado estrutura resposta às demandas sociais, envolvendo decisões técnicas e políticas. Aí vem uma coisa muito importante. Nem sempre esse ciclo vai refletir a dinâmica da vida real, que ele é um modelo analítico, ele é um modelo teórico. E às vezes a pessoa ela tenta ver, mas como seria isso na prática? Gente, a prática, ela é assim, ó. O ciclo da política pública, ele é assim, ó. Começa aqui, né? E vem para cá. Começando onde? Na identificação do problema, depois na formação da agenda, depois na formulação, depois na tomada de decisão, depois na implementação e depois na avaliação. E aí vem para o início, certo? Isso é no modelo teórico, mas na vida prática, essa situação ela não é aplicável, porque a vida prática ela é conturbada, ela é caótica. Na vida prática é assim, ó. Uma espiral, e eu estou hipnotizando você. Na vida prática é uma espiral, certo? Não há essas fases distantes, mas para concurso vamos focar aqui no modelo teórico, certo? As etapas, ó, na vida real, elas são misturadinhas, ó, misturadas assim, ó, elas são circulares, certo? Vamos às etapas clássicas do ciclo. É aqui a gente tem que ter muito cuidado, que isso aqui despenca, a gente vai ver cada uma. Inclusive, às vezes é cobrada até a ordem, tá? Vê. O primeiro que seria a identificação do problema. Ou seja, é você reconhecer que um problema existe. Como que você vai reconhecer que esse problema existe? São várias formas. Pode ser uma pressão política, um evento catastrófico, um grupo organizado, enfim, uma ideologia. A identificação do problema pode ser de diversas formas, um brainstorming, isso é importante. Uma coisa que eu quero te falar, eu falei em brainstorming, né, que é uma palavra que eu me lembrei agora.
Por que inclusive, né, algumas pessoas criticam esse modelo de avaliação das políticas públicas porque muitas vezes ele tem uma pegada um pouco empresarial. E, gente, o Estado não é uma empresa, né? O Estado não é uma empresa, não vai ser uma empresa, por mais que, às vezes, nomenclaturas de empresas sejam usadas. E essa parte de execução de projetos, gestão de projetos, metodologia Kanban, a metodologia SWOT, enfim, Ex-ante, Ex-post, costuma ser muitas coisas voltadas do mundo empresarial que foram trazidas para o Estado, mas o Estado não é uma empresa nem nunca vai ser. Por isso que às vezes na realidade concreta, da vida concreta, é bem diferente esse processo. Alguns teóricos não trazem identificação como algo que está aqui num primeiro momento, tá? Aqui vai depender, por isso que tá laranjinha, ó. Porque às vezes tem pessoas, teóricos, que colocam identificação do problema junto com a agenda. Eu deixei separado para fins didáticos, porque há outros teóricos que já botam a identificação e depois a agenda, beleza? Mas lembra que geralmente identificação está junto com a agenda. A agenda é a seleção dos problemas que vão entrar na pauta governamental. Ou seja, nem tudo que é um problema, nem tudo que é identificado necessariamente vai fazer parte da agenda. A agenda costuma priorizar, costuma selecionar por uma determinada pauta política, uma prioridade política, etc., correlação de forças e tudo mais. A terceira, ou seja, primeiro você sabe qual é o problema, depois você seleciona os problemas que vão entrar na agenda e vai formar uma agenda. Posteriormente, nós vamos para a formulação. Na formulação é o momento em que vamos elaborar as alternativas e estratégias para enfrentar esse problema. Então, a formulação, ela é onde vão ser pensadas as soluções. Depois de pensar as soluções, vamos partir para a tomada de decisão política. No primeiro momento, eu não reconheço o problema, depois eu não penso e proponho soluções, depois vamos para a escolha da solução. Escolha do que vai acontecer, porque vários caminhos podem ser pensados na formulação. Depois você tem que escolher A, B, grupo prioritário, teste piloto, enfim. Depois de decidir, de escolher, vamos para a implementação. A implementação é onde vai ter a efetivação da solução. Portanto, é a execução da política por meio dos chamados planos, programas e projetos, certo? Pensando aqui uma cadeia de que plano é sempre algo maior, dentro do plano nós temos os programas e dentro dos programas temos os projetos, tá? Pensando aqui essa cadeia de que os programas sempre são detalhamentos das linhas gerais do plano, possuem missão, valores, são continuados e os projetos têm uma cadência mais definida, um início, meio e um fim. Depois que a gente efetiva essa solução, que a gente implementa a política,
nós iremos para a fase do monitoramento e avaliação, certo? Essa parte aqui é a parte que mais pega em concurso também. É a parte da avaliação da política pública, certo? Que é o acompanhamento dos resultados e impactos com possibilidade de ajustes. Geralmente as pessoas confundem monitoramento com avaliação. O monitoramento é geralmente algo que acontece durante, certo? Durante a execução. A avaliação, ela é posterior, assim, bem didaticamente, bem de maneira simplória. Mas na realidade prática eles estão sempre juntos. Monitoramento e avaliação é a mesma coisa, certo? A avaliação como um produto do monitoramento dos resultados. Então aqui o foco é nos resultados, na entrega do produto. Na entrega. Quando eu falar produto, tá, gente? Não estou falando de uma mercadoria, eu estou falando de uma entrega. Aí é porque eu chamo, como eu venho do mundo empresarial, eu chamo produto, tá? É isso. Então vamos lá. Vou apagar aqui só para eu riscar novamente para você identificar. Recapitulando: identificação do problema, agenda, formulação, tomada de decisão, implementação e monitoramento. Eu sempre gosto que você repita comigo, gente, que eu sou bem professora do abecedário. Repita comigo em voz alta, isso vai te ajudar a fixar. Identificação do problema, lembra que aqui está entre aspas, porque há autores que colocam junto com a agenda. Aí temos a agenda, formulação, tomada de decisão, implementação e monitoramento. Aqui você vai lembrar, sabe de quê? Você vai lembrar, sabe o seu celular? Se você é como eu, uma pessoa que tem automaticamente síndrome do pânico quando alguém te liga, você não suporta as operadoras te ligando, querendo te oferecer um plano e você falando, mas eu já tenho. Enfim, vai lembrar que isso é um saco. Isso é muito chato. Ai, que saco. Ai, que coisa chata. Vamos lembrar, ó, do afetim. Afetim. Agenda, formulação, tomada de decisão, implementação e monitoramento. Afetim, lembra disso. Beleza. Vamos agora para um autor que vai trazer associações de resoluções aos estágios do ciclo da política. Esse autor, por exemplo, fala que o reconhecimento do problema, a identificação do problema, deságua na formação da agenda. Então, para ele, não faz parte do ciclo clássico da política, porque o reconhecimento do problema seria uma resolução aplicada a problemas e a solução é o quê? A formação da agenda. Então, ele não trata de reconhecimento do problema como um ciclo clássico, porque o ciclo clássico seria esse daqui, ó. Formação da agenda, formulação da política, tomada de decisão, implementação e a avaliação da política. Sendo que, aqui a avaliação certamente também é monitoramento.
Reconhecimento do problema é formação da agenda. Solução é formação da agenda. Eu sei o problema? Monto a agenda. Propõe a solução é através da formulação da política. Escolha a solução é o processo de tomada de decisão. Efetiva a solução é a implementação. Monitoramento dos resultados é a avaliação da política. Avaliação que é durante, antes, depois. Temos vários e vários... Gente, a avaliação é um mundo. Tudo isso daqui, certo? Cada item desse ciclo das políticas públicas, isso aqui dá uma aula. Cada isso daqui é uma aula de 6 meses. Porque só de formação de agenda são inúmeras questões envolvendo formação de agenda. Jogo político, arena política, governança, governabilidade, ideologia, disputa de classe, proposta de governo, conjuntura do parlamento político, propostas de soluções também. Toda a ideologia, os recursos humanos, recursos financeiros, tomada de decisão igualmente. Como tomar a decisão? Vai ser através de árvores de problemas, vai ser através de brainstorming. Qual vai ser a metodologia que vai ser usada? A implementação, como é que vai ser implementado? Vai ser um projeto piloto, vai ser primeiro no município, depois vai ser estadual, depois vai ser nacional, primeiro vai ser nacional, depois vai ser regionalizado. E a avaliação é, inclusive, o maior dos mundos. É uma avaliação ex ante, ex post, ex tanque. Vai ser uma avaliação diagnóstica situacional. Vai ser através de um planejamento estratégico. E aí, gente, é um mundo assim, olha, infinito. Mas para fins de concurso, lembra. Reconhecimento de problema é formação de agenda. Proposta de solução é formulação. Escolha de solução é tomada de decisão. Efetivação da solução é implementação da política. Monitoramento é a avaliação. Isso aqui cai em concurso, tá? Deixa eu te dizer que às vezes a banca pergunta: quando falamos de formação de agenda na resolução de problemas, estamos falando de... Aí ele bota proposta de solução. Mas não, é reconhecimento do problema. Aí ele pergunta: quando falamos de tomada de decisão política, estamos falando da efetivação da solução. Não, é escolha da solução. Certo? Aqui eu trouxe esse gráfico para você. Identificação do problema, a agenda, a elaboração da política, formulação, a implementação e a avaliação. Aqui como um ciclo, mas lembrando que na minha concepção e na concepção, né, da realidade prática é assim, ó. Tem várias implementações, tem várias elaborações e reelaborações. A agenda ela é o tempo inteiro em disputa. O problema pode ser identificado mais vezes. A avaliação ela é constante o tempo todo. Na prática é assim, ó, tudo misturado, sabe? Tudo junto, misturadinho, tudo misturado, do jeito que a gente gosta. Bora detalhar agora cada momento a gente vai ver detalhadamente. Identificação do problema, que a gente viu que para aquele autor, identificação do problema está relacionado com formação de agenda. Isso aqui pauta a formação de agenda, é você identificar o problema, reconhecer, delimitar e avaliar as possibilidades. São preocupações, situações emergenciais que mobilizam a sociedade e governança. É um congestionamento,
é uma burocratização, uma endemia, uma enchente. É um problema que está colocado. É a violência doméstica e familiar, é a violência contra crianças e adolescentes, é o tráfico internacional de pessoas, é a migração da população venezuelana. Você identifica um problema. Por exemplo, nós temos hoje um problema concreto, que inclusive é uma situação polêmica, que é a população venezuelana vindo para o Brasil. Isso é um problema. Migração. Agora, se esse problema entra na agenda ou não, aí é uma outra questão. A agenda é o primeiro momento, é quando vai ser incluído no pleito essa necessidade social, vai entrar na lista de prioridades. Então, a depender do tipo de governabilidade, a situação da migração pode ou não entrar na agenda. É um momento de definição dos temas prioritários, porque, olha, são tantos problemas que é impossível tratar de todos, não é verdade? Na sua acepção mais simples, a noção de inclusão na agenda designa o estudo e a explicitação do conjunto de processos que conduzem os fatos sociais a adquirir status de um problema público. Então, o problema, ele pode existir. Ele pode ser, inclusive, identificado, mas não necessariamente ele vai entrar na agenda e vai se tornar um problema público de todos. Porque a formação da agenda, gente, ela é necessariamente política, certo? Se ela é política, ela envolve escolhas, inclusive ideológicas, certo? Do que é prioridade ou não, de concepções, de desejos, de vontades, etc. Geralmente, também ela se pauta por objeto de debates e controvérsias políticas, inclusive na mídia, na imprensa. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo sem ser a população venezuelana. Vamos pegar aqui população que faz uso de substâncias psicoativas lá na Cracolândia, que já é um exemplo que eu já mencionei para você em outra oportunidade. Isso pode ser um problema, certo? Você vai identificar esse problema. Se isso vai entrar na agenda ou não da governabilidade, depende. E vai depender o quê? De como está o debate, de como está a pressão, de como está isso na mídia, de como está a governabilidade no legislativo, etc. e tal. Nem todos os problemas entrarão na agenda, afinal a agenda pode ser política institucional, depende dos assuntos que são considerados merecedores de intervenção pública. Então, a agenda, gente, ela não é neutra, certo? Ela não é só institucional, ela pode ser institucional. Depende da Constituição, se isso for... Vamos supor que está tão marcado na Constituição que ela se torna algo institucional, mas ela também é política. E nem sempre essas duas coisas andarão juntas, institucional e política, porque depende de vontade política. Então, a inclusão na agenda é literalmente entender os temas prioritários, incluir, debater, enfim, esse processo. Depois que a gente vai, né, da agenda, lembra do afim, né? A agenda, nós temos a formulação, que pode ser formulação de alternativas ou em alguns momentos pode ser chamada de elaboração. Gente, formulação e elaboração de políticas públicas é a mesma coisa. Aqui é onde está, gente, lembra
as propostas para solucionar, ou seja, como vamos solucionar a situação das pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas na Cracolândia. As possibilidades são inúmeras, concordam? E dependendo da agenda de governo, muda. O governo pode apenas colocar que os bombeiros joguem um monte de água gelada para dissipar essas pessoas, ou então que a polícia intervenha, ou dependendo da agenda do governo, ter uma equipe específica que faça um acompanhamento, que faça redução de danos, que acompanhe, enfim, associada a diversas outras políticas. Aqui é quando as políticas são objetos de formulação, planejamento, de decisão sobre modelos e quais objetivos, ou seja, quais metas, né? Quais metas a gente quer tirar as pessoas que estão em substâncias psicoativas, de preferência as que estão grávidas, etc. e tal. Consiste em elencar expectativas, metas, determinar possíveis alternativas. Como vamos fazer isso? Vai ser com uma Kombi, um consultório na rua, uma ação intersetorial de assistência social e saúde, para solução ou satisfação. Avaliação de custos e efeitos de cada uma delas e o estabelecimento de prioridades. Vamos fazer um plano nacional de cuidados para pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas, uma política nacional de proteção. Estou dando um exemplo. Então, aqui são as propostas, tá? Mas aqui está no âmbito ainda de formular. Está no âmbito de pensar, de fazer lá o brainstorm, né? Quais possíveis soluções? A gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. E aí as possibilidades são inúmeras. Depois que a gente, né, faz a formulação, vamos para a tomada de decisão, ou seja, dentre as propostas, quais que nós vamos escolher? Escolha das soluções. Decidir é necessariamente escolher. Na elaboração da política, a tomada de decisão representa um momento em que os interesses dos atores são equacionados e as intenções de enfrentamento de um problema público são explicitadas. Então, aqui é onde a gente vai decidir. Vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito. Vai ser esses objetivos, vão ser esse plano de metas, vão ser com esses recursos. Mas fulano discorda desse recurso, vamos ver um meio termo. Porque nem sempre tudo que é formulado pode ser, né, decidido, depende do jogo político, das escolhas, das perspectivas de classe, etc. e tal. Então, depois de tomar a decisão de escolher as soluções, nós partimos para a implementação, que é a execução, que nós podemos chamar também de efetivação de soluções, né? Advém como perspectiva para efetivar as soluções que foram anteriormente escolhidas. Ela é constituída pelo planejamento e organização do aparelho administrativo, dos recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos necessários para executar essa política. Bom, nós formulamos para as pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas lá na Cracolândia de São Paulo, que uma das medidas nós queríamos
7 ambulâncias do SAMU, nós criamos a Kombi do consultório na rua, nós criamos a equipe do SUS, do SUAS, não sei o que, mas na hora da decisão, apenas algumas dessas foram para a decisão final. E aí é a hora de organizar, né? De planejar, de fazer os programas, de fazer os planos, certo? Geralmente o plano advém nessa fase da implementação, tá? Aqui é o plano, o programa e os projetos. Depende do nível, né, de abarcar tudo isso. Então, aqui é o momento de executar, de efetivar essas decisões. Quantos profissionais precisaremos, quais recursos financeiros teremos para esse momento. Trata-se da preparação para pôr em prática a política pública, a elaboração de todos os planos, programas e projetos que permitirão executá-la, determinando aí o nível, né, em que vai ser executado. Então, é a prática, implementar é executar. O momento em que os planos formulados se tornarão realidade, é um momento que depende fortemente da ação dos burocratas, dos instrumentos da ação estatal, de quem formula a política, né? É aqui que são produzidos os resultados. Aqui é a entrega do produto. Depois que a gente, né, agenda, a gente toma a decisão, a gente formula e implementa, por último vamos para o monitoramento e a avaliação, que a gente já viu que eles são pares, tá? Embora cada um com a sua especificidade, mas aqui é um mundo mesmo. O monitoramento e acompanhamento é o processo sistemático de supervisão da execução de uma atividade de seus diversos componentes, que tem como objetivo fornecer a informação necessária para introduzir eventuais correções a fim de assegurar a consecução dos objetivos estabelecidos. A avaliação, que consiste na mensuração e análise a posteriori, né? A avaliação é sempre a posteriori, mas dependendo da literatura, ela pode ser ex ante, ela pode ser ex post. A gente vai ver isso também, se vocês já não viram, tá? Ex ante, itinere. Ah, gente, aqui é um mundo, tem milhões de nomenclaturas. Milhões, bilhões de nomenclaturas de avaliação. Dos efeitos produzidos. Mas pensa, é mensurar resultado, tá? Mensurar e analisar. Além disso, especialmente nas consequências que ela trouxe, ou seja, a transformação que ela trouxe. Qual foi a transformação? Seria aí a análise de efetividade, né? Que a gente também usa muito popularmente essa palavra. A avaliação é a área da política pública que tem mais se desenvolvido nos últimos tempos. Então hoje, gente, sério mesmo, tem um mundo de intelectuais, de órgãos, de análise, de nomenclaturas, porque é algo que realmente faz parte da política para ver se ela realmente traz resultados. E hoje existe muito uma questão que é pensar as políticas públicas baseadas em evidências, que a gente chama, né? É pensar os dados concretos, a transformação concreta que essa política traz. Bom,
Vamos falar de avaliação e monitoramento segundo o SEC, que é uma referência para essa questão. Ele vai dizer que é a fase do ciclo de políticas públicas em que o processo de implementação e o desempenho da política pública são examinados com o intuito de conhecer melhor o estado da política e o nível de redução do problema que a gerou. É o momento chave para a produção de feedback sobre as fases antecedentes. Ou seja, para avaliar tudo que chegou até esse momento, mas a gente já viu que na prática concreta é o tempo todo, o tempo inteiro, tudo juntinho e misturado. Pois bem, concluímos essa primeira parte da aula sobre o ciclo de políticas públicas